Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Informática para Concurso. Talvez este seja o vídeo mais importante de concurso público que você vai ver no meu canal. Eu trago para você uma metodologia de estudo por questões que eu utilizei no último concurso público que eu fiz, né? É um cargo federal que eu fiquei em primeiro lugar, e por meio dele eu tentei tabular exatamente de que forma eu fazia esse estudo e obtive os resultados que eu tive. Tá? Então, meu nome é Vinícius Faria, sou professor de informática para concurso público e vou te mostrar um método que eu criei, aprimorei, ainda estou tabulando em um livro para poder depois publicar de uma forma mais sistematizada, mas é um método que eu desenvolvi de estudo por questões. Então, se você quer conhecer esse método e ter sucesso nos seus concursos de 2025, principalmente Banco do Brasil, que está para sair edital agora no primeiro semestre, então vem comigo entender o que você deve fazer para estudar por questões, de que forma você pode desenvolver esse método estudando por questões. Vamos lá então, começando esse slide. Primeira coisa, como estudar por questões para o Banco do Brasil? Então, o método se chama Acertar, tá? Então ele é um método que tem os direitos reservados, tá? É um método que eu desenvolvi de estudo por questões. Então, esse método, cada letrinha dessa tem um significado para ficar mais fácil de você gravar. E nós vamos começar entendendo agora o que é o Acertar, o método Acertar de estudos por questões desenvolvido por mim, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer para estudar por questões, tá? É o A. É a análise do edital. Essa primeira parte é a parte onde você vai pegar os conteúdos programáticos do edital, escolher a disciplina que você quer estudar por questões. Você pode fazer isso com todas as disciplinas, mas você pode focar em somente uma. Então, por exemplo, você pega o edital e vê o conteúdo programático de informática. Então você tem que separar esse conteúdo, desmembrar os temas e separar quais temáticas você vai abordar primeiro. O estudo por questões tem que ser feito fragmentado, tá? Você tem que pegar, por exemplo, você vai estudar sistemas operacionais, então você vai estudar somente sistema operacional. Aí tem gerenciamento de arquivos e pastas, você vai focar somente em gerenciamento de arquivos e pastas. Aí quando você chegar em Office, você pega só o Excel, estuda só o Excel, esse método aplica só no Excel, depois só no Word. Então, não é uma coisa para você fazer aleatoriamente com toda a temática de informática, não funciona assim. Então, a primeira coisa é analisar o edital e pegar os conteúdos programáticos que existem lá no edital para você fazer a separação do que você vai começar a estudar. Aqui no Clica Ali nós vamos fazer isso juntos na prática, tá? Com informática. Eu vou fazer junto com vocês uma preparação para o Banco do Brasil, onde eu vou propor o método, vou separar para vocês os materiais e vocês vão desenvolvendo junto comigo e a gente vai fazer daí uma grande revisão por meio de um infogame, tá bom? Estou preparando ainda tudo, mas em breve nós vamos ter isso aí, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. O próximo é o C. O C, ele é a compilação de questões. Então, essa parte você precisa conhecer primeiro qual que é a banca, a provável banca que irá fazer o concurso do seu órgão público que você vai tentar. Por exemplo, é muito mais fácil eu me preparar quando eu conheço a banca, mas nada impede de você pegar de bancas diversas, mas de banca de qualidade. Você precisa pegar as bancas mais difíceis para você estudar por questão. Tá? As bancas Sesgran Rio, Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, então CESP, né? várias bancas que são de qualidade. O importante é ter questões de qualidade, tá bom? E o que seria então esse C? Você precisa ter um banco de questões, compilação de questões. E de que forma você pode adquirir essas questões? Essas questões, elas podem ser adquiridas por meio de plataformas como pciconcursos.com.br, o qconcursos.com.br, que é um site muito bom para questões. Você pode assinar um plano básico para obter as questões de vários concursos por tema. Eu recomendo o qconcursos, que ele é muito bom para isso, tá? Porque você não precisa daí baixar a prova inteira, baixar gabarito, é muito mais fácil você estudar por meio de uma plataforma de questões. Eu, particularmente, assinaria uma plataforma que nem aqui, Concursos, tá bom? Para obter essas questões, mas você pode obter gratuitamente.
Tá? Você pode obter gratuitamente essas questões, porque você não precisa do feedback da resposta certa ou errada. Você pode depois fazer uma correção em separado e verificar qual resposta, se está certo ou errado, aquelas perguntas que você pegou. É até bom você não ter o gabarito na mão, né? Você faz a pergunta e fala, agora eu vou ver se eu acertei ou errei. Então é muito legal você poder fazer isso, mas aqui a concurso permite você corrigir um número X de questões por dia, então você pode executar e depois fazer gratuitamente também, tá? Então você vai compilar um universo de questões. E quantas questões são necessárias por temática? Eu aconselho, para cada tema que você pega, você tem em torno de 30 questões compiladas. Na verdade, um universo maior, você precisa ter assim, umas 60 questões. Você pega umas 30 questões para executar, tá? Só 30 ou pega 20 tá bom já, se for só de um tema. Por exemplo, gerenciador de arquivos e pastas, você pega 20 questões, tá? Separa essas 20 questões, não leia as respostas, vai separando e depois você vai ter compilado um banco de questões com 60. Você vai fazer o próximo passo, que é a execução. Então, uma vez que você compilou, você criou um banco de questões. Ele precisa ser pelo menos 3 vezes maior do que a execução, tá? Então, se você vai executar 20 questões, você vai preparar um banco de 60. Depois vocês vão entender por quê. Então, você vai executar essas questões, tá? Então, você vai estudar o tema e executar as questões. Então, o estudo pode ser feito por meio de vídeo, por meio de livros, de várias formas, audiobook. Você vai estudar, se preparar aquela semana para fazer a execução das questões. Como se fosse assim, você tem um prazo de uma semana para executar no final de semana as questões. Então você coloca um cronograma de estudo, onde você vai focar naquela pequena temática. Tá? Pode ser assim, 1 dia, 2 dias, depende da extensão do tema. Tema pequeno, você às vezes em um dia, no outro você consegue executar 2 dias, no outro já consegue executar 2 dias, que eu digo assim, 2 horas de estudo, ou 4 horas de estudo. A gente tem que dividir os temas mais ou menos por horas, né? Mas cada tema tem sua própria hora. Né? Juros compostos, às vezes eu não preciso de muito tempo. Juros simples, eu não preciso de mais de 1 hora. E posso executar várias questões de juros simples, por exemplo. Tá bom? Então vai ter o E é de execução, estudo e execução de questão. É o momento onde você vai estudar primeiro a temática e depois você vai pegar essas 20 questões e executá-las. Quando você executar essas questões, o ambiente precisa ser silencioso, ninguém por perto, individualizado, sem nenhuma distração, igual é o ambiente de um concurso público. Tira celular, somente uma caneta, você aprova e faça. Determine um tempo. Então, se são 20 questões, você pode determinar um tempo parecido. Em concursos que tem 60 questões, geralmente é 3 horas e meia, 4 horas. Então, se você está executando 20 questões, o que você vai fazer? Você vai pegar e determinar assim, 1 hora para cada 10 questões. Você pode determinar 1 hora para cada 15 questões. Vamos colocar, fica mais confortável. Mas é melhor porque no dia da prova você não vai ter muito tempo. Então, vamos por assim. 1 hora para cada 15 questões. 20 questões, 1 hora e meia, tá? E assim por diante. 45 minutos a cada 10 questões. Eu acho que é um bom tempo de execução. Porque você precisa muitas vezes de pensar, de lembrar e assim por diante. Vamos para o próximo passo. Você fez as questões e aí chega o próximo passo, que é o R. Você vai pegar e fazer a correção dessas provas e você vai fazer a relação de contexto. O que seria relacionar contextos? Imagine que você está fazendo uma prova sobre segurança da informação e lá apareceu uma questão que você errou. Então, relacionar contextos é pegar as alternativas dentro dessa prova, você vai corrigir, marcar seus acertos e erros. E você vai pegar todas as alternativas, principalmente das que foram erradas, mas você pode pegar das corretas também. O que esse processo vai te ensinar? Pegue as alternativas, por exemplo. É um vírus responsável por sequestrar dados do usuário. Aí tem assim, A, cavalo de Troia, B, ransomware, C, worms, D, bot, C, macro. Você vai pegar e você vai imaginar que você acertou, colocou ransomware,
que é o vírus que sequestra dados. Tudo bem, você acertou. Só que eu quero que você pegue o contexto que está em torno da questão. Você vai ter que saber responder todas as outras alternativas, saber refutar elas. Então, se apareceu essa palavra Trojan no contexto de vírus, ela é importante. Então, você vai ter que estudar isso. Tem que saber o que ela é. Se apareceu Worms, você tem que saber o que ele é. Então, não adianta só acertar a questão, porque quando for ter a prova de verdade, numa prova, na questão que você pegou para estudar, estava ransomware. Só que as questões são inéditas. Então, eles podem pegar uma questão parecida e não pode para a mesma resposta, eles vão colocar outro vírus. Então, é importante analisar o contexto e você conseguir identificar dentro desse contexto todas as alternativas. Então, você fazer essa análise das questões que você erra é muito importante, da que acerta também, mas principalmente das que erra. Então, se você foi lá, fez a prova, relacionou os contextos, aí chega a hora de você já separou tudo na tua própria prova, você pôs uma interrogação em algumas alternativas que você não sabe o que elas são. Você faz uma interrogaçãozinha na frente, tá? Eu não sei o que é Worms, faz interrogação. Você acertou a questão, é ransomware, você sabia o que era ransomware. Só que você viu Worms, cavalo de Troia, fala assim, não sei, coloca uma interrogação, tá? Anota os contextos, relacione os contextos. Depois disso, você vai fazer a tabulação do resultado. Esta parte é onde você faz uma verificação de quantos por cento da prova você acertou. Você vai fazer uma análise de quantos erros e quantos acertos. Para que serve isso? Para você poder seguir em frente nos estudos, tá? Então, aqui na tabulação dos resultados, você vai escolher o índice que você acredita ser aceitável naquela disciplina. Isso daqui é uma escolha que eu acredito que possa partir de 70% a 90%. Tudo vai depender da sua afinidade com a disciplina, das suas dificuldades com a disciplina, do peso da disciplina que a disciplina tem no concurso. Então, a hora de tabular os resultados, você vai fazer, depois dessa tabulação de certo e errado, você vai fazer essa análise, tá? Análise dos resultados, perceber se você teve mais acertos do que você queria. Você teve mais acertos, um percentual. 70% era o que você precisava, porque o seu concurso é de nível médio, é um concurso mais tranquilo e você não tem muita afinidade com aquela disciplina. Então você ficou muito contente se você tiver 70% em direito administrativo, por exemplo. Mas você não fica muito feliz se você tiver 70% em matemática, por exemplo. Concurso do Banco do Brasil, a gente tem um dos maiores pesos em informática, que são 22,5 pontos de 100. No último concurso. Então, você não vai ficar satisfeito com 70% de informática, você fica satisfeito com 90%, com 80% pelo menos. Então, você que determina qual o índice aceitável para você prosseguir para a próxima temática ou fazer o que eu vou te explicar agora. Então, a análise do resultado é aquele momento que você fala assim, bom, eu tô bem? Não tô bem? Então, você pode determinar que você já está num ponto ok, tá? É nessa análise que você vai fazer essa sua verificação. Você vai analisar, se você ficou abaixo do percentual escolhido, vamos imaginar que foi 80%. Você quer acertar pelo menos 80% nessa temática. Você tirou menos que 80% do resultado, você já notou tudo que você errou. O que vai acontecer então? Se você não acertou 80%, você vai entrar na revisão de conteúdos, tá? Então a revisão de conteúdos é estudar tudo que você errou. Você vai estudar, rever os temas que você errou, os temas com interrogação. Você vai pegar tudo isso. Aquelas interrogações que eu falei, você vai estudar os conceitos daquilo, entender o que é aquilo, as alternativas que tem interrogação. E você vai pegar as questões que você errou e tentar entender por que você errou. Vai estudar, daí é ransomware, daí estuda só o que é ransomware, se inteira daquilo. E a partir do momento que você fizer a revisão de conteúdos, você vai fazer o que? Deixa eu pegar aqui, o processo de novo. Você vai rodar o processo de novo, só que você não vai precisar na análise do edital, mas você vai precisar voltar no E, que é na estudo e execução de questões. Então, a partir do momento que você fez a revisão, né, você vai para a execução de questão. Você volta para esse miolo. Executa de novo mais 20 questões,
faz novamente o processo de relacionar o contexto, tabula os dados, verifica se você atingiu o desempenho esperado, se não atingiu, revise e execute mais 20 questões diferentes, tá? Sempre diferente. Aquela prova que você fez a primeira vez já está contaminada, pode descartar aquelas questões e pegar mais 20. Por isso que você fez um banco de dados 3 vezes maior, para você rodar 3 vezes esse estudo por tema, tá bom? Você gostou dessas dicas? Gostou desse vídeo? Se você gostou, se inscreva no meu canal, vou acompanhar aqui o Embrapa, Banco do Brasil, INSS, e juntos nós vamos se preparar para a informática, para concurso, de fato, para ter nossa aprovação, porque de uma coisa eu já sei, quem estuda passa. Valeu, galera!